E mais uma vez, os americanos, que estão a um passo de colocar as mãos nas terras raras brasileiras, intimidaram o Brasil de forma indireta e vedada ao emitir um novo alerta em relação à presença chinesa. E dessa vez, o alvo não é uma suposta base militar chinesa secreta no território brasileiro, é o megaporto de Santos, o maior e mais estratégico porto da América do Sul. Em outras palavras, para um bom entendedor meia palavra basta, eles avisaram ao Brasil: se vocês derem espaço aos chineses, vocês terão problemas com o governo americano. E a última vez que aconteceu algo parecido, Donald Trump ameaçou tomar de volta o Canal do Panamá. Particularmente, eu não tenho nada contra os Estados Unidos, pelo contrário, gosto do velho e bom capitalismo, acho que o Brasil tem que fazer acordo militar, acordo comercial, acordo estratégico, tanto com a China quanto com os Estados Unidos, Rússia, Índia, África do Sul e Europa. Eu sou totalmente a favor do livre comércio. Eu não sei se os americanos de fato são. Afinal de contas, vocês podem fazer acordo só com a gente, não com a China, senão o negócio fica feio pro lado de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica do canal Vamos Falar de História. O debate geopolítico recente na América Latina tem ido além de tarifas e tratados. Cada vez mais a disputa passa pelo controle ou pela influência sobre infraestruturas críticas como portos, terminais de contentores e passagens interoceânicas. E a razão é que concessões longas criam dependências tecnológicas e contratuais, afetam o custo e a resiliência das cadeias de abastecimento e podem dar acesso privilegiado à informação sobre fluxos comerciais. No Brasil, esse enquadramento ganha escala porque o Porto de Santos é descrito pelo governo federal como o maior complexo portuário da América Latina e responsável por cerca de 29% do comércio externo brasileiro em volume, o que faz com que escolhas sobre expansão e operação sejam rapidamente lidas como decisões de interesse nacional e, por vezes, como sinais externos de alinhamento estratégico. O novo alerta norte-americano a respeito dos chineses no Brasil ganhou dimensão pública nos últimos dias, nas últimas semanas. Segundo a Gazeta do Povo, o cônsul em São Paulo, Kevin Murakami, afirmou que a eventual vitória de uma empresa chinesa no leilão do mega terminal poderia, abre aspas, pôr em risco a soberania brasileira e criar fricção política com a presidência norte-americana. A mesma matéria relata que o diplomata norte-americano criticou o desenho do certame por, na sua leitura, dar vantagem a empresas estatais chinesas. Uma formulação que desloca o debate do terreno puramente concorrencial para um terreno de risco político. Quem controla um ativo sensível, com que tipo de mandato e a que Estado responde? O jornal também afirmou que pelo menos uma empresa chinesa demonstrou interesse, a Cosco Shipping, e associou parte dos adiamentos à polêmica sobre as regras de participação. E a leitura internacional do episódio foi semelhante. O jornal chinês Postagem Matinal do Sul da China descreveu o caso como sinal de que Washington quer evitar uma vitória chinesa e observou que não havia empresas norte-americanas entre os potenciais concorrentes. E a sensibilidade não se limita à origem do capital, ela passa pela escala do ativo e pela arquitetura regulatória. E a concessão do terminal, gerida pelo Ministério de Portos e Aeroportos, terá prazo de 25 anos. O leilão será vencido pela maior outorga, com o mínimo de 500 milhões de reais, e abrange uma área de 621 mil metros quadrados com 4 berços de atracação para contentores e carga geral. O mesmo texto projeta que com o novo terminal a capacidade anual do porto chegaria a cerca de 9 milhões de contentores. Já a CNN enfatizou que o projeto é o maior do governo federal no setor portuário, com investimento superior a 5 bilhões de reais, e que o leilão foi sendo empurrado para o segundo semestre de 2026 em meio a divergências sobre o modelo e a elegibilidade de participantes. E nesse ponto, a geopolítica encaixa na política econômica doméstica. Propostas de desenho em fases, restrições a atores específicos e a arbitragem institucional entre regulador e controle externo, incluindo debates envolvendo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Tribunal de Contas da União, tornam-se indiretamente variáveis que podem favorecer ou dificultar a entrada de determinados perfis de operadores. Tivemos recentemente um episódio parecido, só que em uma escala mais dramática, que foi a questão do Panamá. E foi o mesmo cenário: presença chinesa, infraestrutura crítica e pressão dos Estados Unidos. E em fevereiro de 2025, o The Guardian relatou que Trump repetiu a alegação de que o canal teria sido tomado por influência chinesa e avisou que
que os Estados Unidos iriam tomar de volta, num ambiente em que autoridades panamenhas rejeitavam publicamente a narrativa. No mesmo período, a Reuters descreveu preocupações de legisladores norte-americanos e registrou que Trump não afastou em declarações públicas a hipótese de recorrer à força, linguagem que por si só elevou o tema a um patamar de crise diplomática. Ao mesmo tempo, análises de referência sublinharam uma nuance central para uma leitura neutra. O Conselho de Relações Exteriores afirmou não haver evidências de que o governo chinês controle o canal e apontou que parte da discussão gira em torno de portos operados por uma subsidiária de um conglomerado sediado em Hong Kong. O atrito ganhou contornos operacionais quando surgiu discussão sobre taxas e mensagens contraditórias. A Reuters reportou que a autoridade do Canal do Panamá desmentiu a alegação do Departamento de Estado de que navios do governo norte-americano passariam a transitar sem pagar taxas, afirmando não ter ajustado tarifas. O The Guardian relatou a reação do presidente panamenho José Raul Mulino, que classificou a versão norte-americana como falsidade intolerável. E a crise evoluiu então para medidas com efeitos materiais. E em fevereiro de 2025, a Reuters noticiou que o Panamá decidiu abandonar a ideia de participar da iniciativa Cinturão e Rota, decisão saudada pelo secretário de Estado Marco Rubio como um ganho para a relação bilateral. No início desse ano, a Reuters informou que a Suprema Corte panamenha anulou contratos-chave ligados à empresa de portos do Panamá quando considerou inconstitucionais as bases legais da concessão. Neste mês, a Reuters descreveu que após a anulação, o governo panamenho avançou com concessões temporárias de 18 meses a novos operadores, num processo amplamente visto como resultado de pressão norte-americana. E a disputa, contudo, prosseguiu em arbitragens e acusações mútuas. E há uma semelhança muito forte no método de pressão diplomática norte-americana no caso do Porto de Santos e no caso do Canal Panamá. Nos dois casos, Washington procurou elevar decisões de concessão a dossiês de soberania e segurança, usando sinalização diplomática e linguagem de influência para condicionar resultados. Também é semelhante ao tradicional argumento utilizado pelos Estados Unidos. O receio declarado recai, sobretudo, sobre empresas estatais chinesas ou operadores vistos como sujeitos à lógica estratégica de Pequim, mais do que sobre investimento estrangeiro em abstrato. Os contrastes, porém, são determinantes. No Panamá, o canal tem uma carga histórica e simbólica singular e a pressão incluiu retórica de retomar o controle, o que aumentou custos políticos e incentivou respostas públicas de soberania, antes de o foco se deslocar para contratos portuários e vias legais internas. E em Santos, o centro do processo é um leilão federal em que as variáveis decisivas passam por desenho regulatório, competição e governança institucional. Mesmo o alerta diplomático se encaixa num calendário de adiamentos e negociações internas que a cobertura nacional descreve como disputas sobre regras de participação e modelagem do certame. E tudo isso que vem acontecendo nos últimos meses envolvendo o governo chinês e o governo norte-americano, a acusação de bases militares secretas chinesas no Brasil, a questão do Porto de Santos, a questão do Panamá, sugerem uma tentativa de contraofensiva de Donald Trump a essa ampliação da influência chinesa na América Latina. O caso panamenho indica que a combinação de retórica, pressão diplomática e incentivo a mecanismos domésticos pode produzir mudanças concretas sem alterar formalmente a soberania, mas tende a gerar litígios e custos políticos. Duas leituras analíticas ajudam a enquadrar o alcance desta estratégia. O Instituto Becker para Políticas Públicas argumentou que ameaças de retomar o canal poderiam ter consequências adversas para a influência dos Estados Unidos e até reforçar a narrativa chinesa de coerção, num contexto em que a expansão chinesa passa também por grandes projetos logísticos na América do Sul, como o Porto de Xangai, no Peru. Já o Conselho Atlântico defendeu que preocupações com influência chinesa exigem resposta medida em investimentos e estratégia de presença, sugerindo que diplomacia e instrumentos econômicos dos Estados Unidos podem ser mais sustentáveis do que escaladas retóricas. E em Santos, o alerta é em si um teste a esse equilíbrio. Se a pressão externa for percebida como tutela, pode produzir resistência. Se for absorvida como gestão de risco, pode reorientar regras e atores. A tendência mais estável, contudo, parece ser esta. A disputa pela influência na América Latina está cada vez mais a passar por contratos, reguladores e portos, e menos por declarações ideológicas abstratas. E para você, quem está certo e quem está errado nessa história toda? Comente aqui embaixo seu ponto de vista para a gente debater. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo, para você que deixou o like, que compartilhou, para você que se inscreveu no canal.
Por hoje é só e se Deus quiser nos veremos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História. Fiquem todos com Deus e até mais.